Olá, meu nome é Thales, sou professor de matemática e nesta aula a gente vai dar continuidade ao estudo de número binomial, falando agora sobre o triângulo de Pascal. Então, vamos à aula. Bom, vamos falar sobre um assunto importante, que é triângulo de Pascal, em que esse conjunto, este triângulo, ele vai ser bastante útil quando a gente estiver falando sobre o binômio de Newton. Então, vamos entender o que é este triângulo, saber de suas propriedades e aplicações. Então, vamos lá. Os números binomiais podem ser dispostos ordenadamente em um quadro denominado triângulo de Pascal. Então, este aqui é o triângulo de Pascal. De que forma ele funciona? Olha só, é tudo ordenado aqui, certo? A gente tem as linhas, a gente tem as colunas. A gente começa com 0 elementos, ok? Então, quando a gente tem 0 elementos, a gente tem esse binomial, esse único, onde o numerador é 0, o denominador também é 0. Quando a gente tem um elemento, vai fazer parte aqui da segunda linha, a gente vai ter dois binomiais, onde o denominador é 0 e o denominador 1. Quando tivermos dois elementos, a gente vai ter três binomiais. E assim segue a lógica, ok? 3 elementos, 4 binomiais, 0, 1, 2, 3 como denominadores. E assim segue, E este triângulo ele segue de forma infinita. Eu limitei aqui, o número n, Como vocês já puderam perceber, ele realmente consegue formar um triângulo. E esta propriedadezinha aqui, esse conceito foi justamente idealizado, na verdade finalizado por Pascal. Tem todo um relato histórico a respeito desse triângulo, toda uma evolução, vários matemáticos, e o último a se propor a melhorar o conceito por conta de suas aplicações foi o matemático Pascal. Então veja bem, o nosso intuito aqui é não escrever sempre esse triângulo. Já que a gente sabe que é formado por binomiais, a gente pode escrever o triângulo aqui como os resultados desses binomiais, ok? Para ficar mais simples para a gente. Então, olha só, eu vou escrever aqui esse mesmo triângulo, agora sendo como números, ao invés de binomiais. A gente vai colocar números naturais aqui. Então, na primeira linha a gente já tem 0 e 0, 0 elementos e tomados de 0 a 0. A gente sabe que, a gente viu uma propriedade que quando os dois são iguais, o resultado é sempre 1. Então a gente vai ter aqui, nesse primeiro, 1. Ok? Esse 1, 0, que a gente tem aqui, como o nosso denominador é 0, não importa quem seja o número de cima, é sempre 1 também. A gente já viu também este, então portanto aqui vai ser 1. Certo? E o próximo elemento também é 1. Vamos para essa linha, dos elementos 2. Terceira linha. 2 e 0, a gente já sabe que é 1. 2 e 1. Qual o valor do 2 e 1, Do binomial de dois elementos formado de 1 por 1. Esse aqui é 2. Quando a gente for resolver o binomial, a gente vai perceber que isso aqui é 2. Então este é 2. E 2 e 2, Numerador 2, denominador 2, os dois iguais, a gente sabe também que é 1. Agora aqui, 3 e 0. 1. 3, 1. 3. 3, 2. Também é 3. Eu não estou colocando esses valores de modo aleatório, viu, gente? Dá 3 esse binomial, basta resolver, certo? Se você fizer 3 fatorial, 2 fatorial, 1 fatorial, que é a subtração, vocês vão encontrar que isso aqui vai dar 3, ok? Então, todos esses binômios são resolvíveis, Se dá para resolver, encontrar os valores. Aqui eu vou fazer de forma mais rápida. Este último, 3, 3, 1. 4. 4 e 0. 1. 4 e 1. 4. 4, 2. 6. 4, 3, 4, 4, 4, 1. 5. Vamos para
os numeradores aí formado pelo número 5. 5 e 0, 1. 5 e 1, 5. 5 e 2, 10. 5 e 3 também é 10. 5 e 4, 5. 5 e 5, 1. 6. 1. 6 e 1, 6. 6 e 2, 15. 6 e 3, 20. 6 e 4, 15. 6 e 5, 6. 6 e 6, 1. Né? E segue aos últimos aqui, né? Que eu não vou escrever. Que para escrever esses aqui, né, tem as suas formas binomiais. Então, temos isso. Então, a gente continuaria esse triângulo, né? Obviamente, teríamos aí os valores. Agora, quando a gente tem este triângulo, a gente vai usar pra caramba esse triângulo. A gente vai aprender a montar este triângulo sem precisar olhar para cá. E vão existir propriedades que vai facilitar para a gente no entendimento disso aqui. Como é que eu vou lembrar, professor, desse triângulo toda vez que eu precisar lembrar desse triângulo? Vai ser simples. Quando a gente colocar aqui as propriedades, a gente vai perceber que vai ficar muito mais simples, certo? Então a gente vai ver algumas propriedades, algumas coisas que a gente já viu, né, no estudo de combinação, a gente já anotou, mas agora a gente vai ter as nossas propriedades para melhor fixar. Então já de cara eu coloco duas aqui, ok? Primeira propriedade: todos os elementos da primeira coluna são iguais a 1. Todos os elementos, deixa eu voltar com o triângulo aqui. Todos os elementos da primeira coluna são iguais a 1. Né? Por que são iguais a 1? Por conta disso aqui. Ó. N0 igual a 1. Não importa quem seja o número aqui, se o denominador for 0, este binomial é sempre igual a 1. Ok? Segunda propriedade: o último elemento de cada linha é igual a 1. O último elemento de cada linha também é igual a 1. Então já facilita para a gente montar o triângulo, né? Primeira coluna e últimos elementos de cada linha, 1. Por que vai dar 1? Porque a gente vai ter este formato aqui de binomial, né? A gente vai ter o numerador e o denominador igual, e toda vez que for iguais, é 1 também, certo? Essas primeiras propriedades são bem básicas e muito boas de se entender na construção desse triângulo. Terceira propriedade: numa linha qualquer, dois binomiais equidistantes dos extremos são iguais. Numa linha qualquer, dois binomiais equidistantes dos extremos. Então, veja o seguinte. A gente aprendeu pelas propriedades 1 e 2 que este primeiro elemento e este último são iguais a 1. Então, está aqui. Ok? Então, quer dizer o seguinte. Por essa propriedade, este binomial 6, 1, dá 6 como resultado. O equidistante a ele, né? Ou seja, aqui é o segundo. O equidistante a ele vai ser o penúltimo, né? Então, também é 6. Ou seja, esses dois aqui, ó, são iguais. O terceiro elemento, ele é equidistante ao antepenúltimo, né? De trás para frente seria também o terceiro elemento, né? Terceiro aqui, de trás para frente, terceiro. Logo, eles têm o mesmo resultado. O binomial 6 tomados 2 a 2 e o binomial 6 tomado 4 a 4 também são iguais, que dá 15 os dois, certo? Então estes também são iguais. Obviamente vai funcionar para qualquer uma das linhas, certo? Eu vou usar aqui o triângulo que eu fiz e perceba que nesta linha aqui, ó, também funciona. Primeiro e último são 1. O 4, que é o segundo, ele é igual ao antepenúltimo, que seria o segundo de trás para frente, 4, 4. Ok? Na quinta linha do mesmo jeito, 5, 5, 10, 10. Então esta propriedade é muito útil também para a gente montar o nosso triângulo. E a nossa quarta propriedade, que acho que é a melhor para a gente conseguir completar o triângulo de uma vez, é a chamada relação de Stiefel. O que é que diz a relação de Stiefel? Cada binomial NP da linha N é igual à soma dos dois binomiais da linha N-1, aquele que está na coluna P com aquele que está na coluna P-1. Olha só, o que está escrito aqui para a gente é um pouco algébrico, né? É um pouquinho difícil de se entender. Se você ler de novo, talvez você entenda melhor.
mas você vai precisar ler uma terceira vez para entender de uma vez por todas. Mas eu vou colocar aqui como exemplo de uma vez para a gente perceber o que está sendo dito aqui. Veja bem, olha só. Vamos lá. Perceba o seguinte, ó. Elemento 2, ele é a soma, olha só, o 2 aqui, ele é a soma dos 2 de cima da linha anterior, certo? A ele. Ou seja, se você somar 1 mais 1, vai dar esse elemento aqui, né? O que é que está sendo dito aqui? Olha só. Quem são esses elementos que estão aqui? Aqui é na segunda linha, né? Quem são esses binomiais? Daqui dessa linha são 1 e 0. E eu estou somando com o 1 e 1. E está dando este aqui, ó, da terceira linha, né? Que são os binomiais de numerador 2. 2 e 1, né? Ok? Então, por essa relação aqui, ó, eu já posso conseguir montar uma formulazinha. Vou escrever outro para que a gente consiga entender melhor, né? Que a relação de Stifel vai sair dessa relação. Então, vai funcionar para qualquer lugar que eu queira algum número daqui. Por exemplo, 20, ó. Este 20, que é da 1, 2, 3, 4, 5, 6, da sétima linha, né, que são os elementos dos binomiais de numerador 6. Esse 20, ele é justamente quem? Os 2 de cima, que é 10 mais 10. 10 mais 10. E quem são esses elementos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, então aqui é o 5, né? Então, numerador 5. 0, 1, 2, é o 5 e 2 aqui, somado com 5, 3, que é o terceiro aqui, isso é igual ao de baixo, que é o 6, 3. Então já nota aqui que é possível fazer uma relação, né? Na hora que eu tenho a soma de n, p, né? Somado ao próximo, né? Pode ser n, p mais 1. Isso será igual a n mais 1, né? Porque aumenta aqui no resultado, pelo p mais 1. A gente pode escrever assim, ou a gente pode escrever pela relação, né? Ao invés de usar p, a gente usa p menos 1 para que fique p aqui, né? Que é uma soma. Então vai funcionar para qualquer um que eu queira aqui, né? O 6, por exemplo, ele é 3 mais 3. Então eu consigo montar o triângulo agora sem precisar utilizar, né, os binomiais, né? Precisar lembrar disso aqui, ó. Eu não vou precisar lembrar disso aqui mais. Olha só como fica simples de escrever este binomial. Eu vou fechar aqui esse triângulo e vou escrever aquele pequeno, certo? Começamos com 1, depois 1 e 1. Agora, como aqui a primeira coluna é sempre 1, né? 1, segundo elemento é a soma dos de cima, 2, e o último é 1, está formando um triângulo. Quarta linha, 1, 1 mais 2, 3, 2 mais 1, 3, e o último, 1. Quinta linha, 1, 1 mais 3, 4, 3 mais 3, 6, 3 mais 1, 4, último elemento, 1. Sexta linha, 1, 1 mais 4, 5, 4 mais 6, 10, 6 mais 4 também é 10, 4 mais 1, 5, último elemento, 1. Então veja bem que eu consigo agora escrever o triângulo sem problema nenhum, lembrando da relação de Stifel. E qual é essa relação de Stifel? A relação de Stifel é essa aqui, n menos 1, p menos 1, mais n menos 1, p, isso é igual a, aumenta 1 aqui, fica n, e a gente preserva isso aqui, que fica p. Então esta é a nossa relação de Stifel, que é a relação justamente que a gente utiliza para escrever o triângulo. Então, devemos lembrar sempre dessa relação, okay? E devemos lembrar sempre do mesmo modo como se escreve o triângulo de Pascal. Então espero que vocês tenham entendido aqui e como escrever o triângulo de Pascal sem nenhum problema, ok? Quinta propriedade: a soma dos elementos binomiais de uma linha é uma potência de base 2, cujo expoente é igual ao numerador desses números binomiais. Olha que interessante. Então veja bem, a gente pode escrever as somas de cada linha, e isso vai dar sempre uma potência de base 2, ou seja, a gente vai conseguir escrever esses números, essas somas como
o 2 como base e o expoente como sendo quem? O elemento numerador que pertence ao binomial da linha. Então, 1 não tem como somar com ninguém. A soma, né, seria ele próprio, que daria 1, certo? E a gente sabe que 1 na base 2, a gente pode escrever ele como 2 elevado a 0. E esse 0 é justamente o numerador deste binomial aqui, né? Relembrando, a gente sabe que este aqui é o 0, 0, né? Numerador 0, denominador 0. Numerador é 0, então 2 elevado a 0. Segundo, dá para somar. Fazendo a soma aqui, a gente obtém 2. Isso é o mesmo que 2 elevado a 1. Corresponde a quem? É justamente ao elemento, né? 1, 0, né? Numerador. Então, vai bater sempre com o numerador do binomial da linha. Então, agora, somando aqui, ó, dá 4. E 4 é o mesmo que 2 ao quadrado. Este outro vai nos dar 3, 3, 6, com 2, 8. Nos dá 8. E isso é 2 à terceira. Somando esses aqui. 6, 4, 10. 4, 1, 1, 6. 10 mais 6, 16. E isso é 2 à quarta. E este último, obviamente, né, quando a gente somar, vai nos dar 32. Que é quanto? 2 à quinta. Né? Justamente o número da linha. Como é que eu identifico o número do numerador do binomial da linha, né? Pelo segundo termo, certo? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui é o numerador 5, sexta linha, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas. Numerador 5, então expoente 5. Pela segunda coluna, ok? Então a gente consegue agora escrever uma fórmula geral para isso, que é esta aqui, ó. A gente usa na notação de somatório. O que é? O somatório de todos os binomiais, começando por i, igual a 0, até um certo n, né? Seja lá quem for esse n, vai ser igual a 2 elevado a n. Né? O que é que está dizendo aqui? Né? A gente fazer a expansão desse somatório, né? Este somatório é o mesmo que n, 0, este primeiro binomial, começa no 0, vai aumentando até chegar a n, mais o próximo, que é n1, mais n2, mais n3, e assim segue até chegar no último, né, que é o n, quando esses dois ficam iguais. E esta soma aqui, eu não vou precisar somar um por um, né, resolver um por um para depois somar. Eu já sei que o resultado vai ser 2 elevado a n. Certo? Então a gente vai utilizar esse resultado útil para somar todos os elementos de uma linha do triângulo de Pascal. Desculpe. Primeiro exemplo aqui. A gente vai usar a relação de Stiefel para resolver essa equação. Okay? Esta soma aqui, ó. Ah, professor, vou precisar desenvolver isso aqui e isso aqui para poder calcular? Não, você não vai precisar desenvolver nada. Você vai usar a relação de Stiefel. O que é que diz a relação de Stiefel? Então, vou trazer para cá, ó. 7, 4 mais 7, 5 igual 8. X mais 1. Olha só. Se os numeradores de uma soma são iguais e os denominadores são consecutivos, 4, 5, então isso aqui é o numerador sendo consecutivo do que está lá, né? O consecutivo de 7, não, ou a soma de 7 mais 1, acho que é melhor falar assim, ou o sucessor, né? Acho que fica melhor falar sucessor. Sucessor de 7 é 8, e a gente preserva o maior denominador, 5, igual a 8x mais 1. Então fica mais simples agora, porque tem uma igualdade de dois binomiais de mesmo numerador. Então isso agora é possível resolver, e a gente já viu isso aonde? A gente viu isso na aula passada sobre número binomial. A gente viu o seguinte, que isso aqui pode corresponder ao que? A 5 pode ser igual a isso aqui, x mais 1, né? 5 é igual a x mais 1, ou esses dois podem ser complementares, não é isso? Ou seja, o complementar de 5 é o 3. Então, isto aqui pode ser 3, né? O que quer dizer? Quer dizer que esse x mais 1 pode ser 3.
que é o complementar do 5. Então, resolvendo aqui, ó, passa o 1 para lá, eu vou ter x igual a 4. E passando 1 para lá, eu também vou ter que x é 4. 4 não, desculpa, achei estranho o resultado. Passa para lá é negativo, né? Deixa eu apagar aqui. X é igual a 2. Então, aí temos as respostas, né, dessa equação. Solução é 2 e 4. Então, resolvida aí essa equação pela relação de Stiefel. Então, dica: veio uma soma com numeradores iguais, denominadores consecutivos, é relação de Stiefel. Pode usar sem medo, que vai igualar aqui, ó, com o numerador, ok? Exemplo 2. Calcule x na equação. Então, veja aí que a nossa equação novamente tem uma soma, numeradores iguais, denominadores consecutivos, né? O maior é sucessor do menor. Então, aqui a gente tem que usar o quê? Relação de Stiefel para escrever como um único binomial. Então, vou trazer para cá x2 mais x3 igual a 10. Deixa eu focar. Pronto. Usando a relação, a gente fica como aqui? A gente fica com o quê? A gente vai ficar com x mais 1, né? A gente tem que escrever o sucessor do numerador. O sucessor de x é x mais 1. E embaixo preserva o maior denominador, que é o 3. Isso é igual a 10. Agora aqui a gente não tem saída. Tem que desenvolver este binomial para igualar a 10, né? Então, como isso aqui é uma combinação, isso vai ser x mais 1 fatorial dividido por 3 fatorial x mais 1 menos 3 fatorial, né? Que é aquela parte do n menos p fatorial. Combinação. Igual a 10. Logo, reduzindo aqui, a gente vai ficar com x mais 1 fatorial sobre 3 fatorial. 1 menos 3 é menos 2, né? X menos 2 fatorial. Isso é igual a 10. O que é que a gente aprendeu? Reduzir este de cima até chegar no de baixo, né? Então, façamos isso. E desenvolvemos isso aqui. Então, x mais 1 vezes x menos 1 vezes x menos 2. Vou parar aqui, fatorial, sobre 3 fatorial. 3 vezes 2 vezes 1 vezes x menos 2 fatorial igual a 10, ok? Simplifica, né? Fazer simplificações aqui. Cancela aqui. Aqui embaixo vai dar 6. Como está sendo dividido, vai passar multiplicando. Vai virar 60 aqui, né? Vou ficar então com x mais 1, que multiplica x, que multiplica x menos 1, igual a 60. Olha só, eu não vou desenvolver isso aqui. Por quê? Porque quando eu desenvolver isso aqui, vai me dar um x ao cubo, né? A minha equação vai virar uma equação cúbica. E eu ainda não sei resolver equações cúbicas. Eu não tenho métodos para resolver equações cúbicas. Porém, eu vou utilizar justamente da fatoração do 60, né? Porque esses três números aqui são consecutivos, né? Este é o maior, este é o do meio e este é o menor. Então, o que é que estou trabalhando aqui? Eu vou estar trabalhando com estes três números consecutivos que dá 60. Então, se eu decompor 60, talvez eu ache esses três números já. 60 dá por 2, que é 30. Por 2 de novo, que é 15. Por 3 e 5, né? 15 por 3, 5. 5 por 5, 1. Olha só como eu acho facilmente esses três números consecutivos. Eu tenho 3 aqui. Eu tenho 5. Entre 3 e 5, tenho 4. Que é justamente 2 vezes 2. Então, este produto aqui é o mesmo que 3 vezes 4 vezes 5. Que seriam justamente esses números aqui, né? O maior sendo 5. O do meio, 4. E o menor, 3. Ou seja, o nosso x é o número 4. Então, eu tenho a resposta agora, que é x igual a 4. Ok? Só funcionou porque aqui são três números consecutivos. Se não fossem, eu teria que desenvolver e resolver a equação cúbica de alguma maneira. Ok? Então, é desta maneira que eu faço
a resolução desse tipo de equação, mas sempre usando a relação de Stifel, ok? Nesse exemplo 3, o que é que a gente vai fazer? A gente vai usar justamente quem? A quinta propriedade, aquela do somatório, né? Isso aqui é um somatório, né? 9, n é 9. Então, a gente teria aqui, se fosse escrever na linguagem de somatório, a gente teria o seguinte, ó. Eu vou escrever para vocês se acostumarem. Somatório de quem? De 9 i, substituo aqui embaixo por i, né? Porque esse número aqui é justamente o primeiro que se começa, que é 0, ou seja, o i começando de 0 e foi até quem? Até o 9, que esse n, o n de cima seria o 9. Então, esta expressão aqui eu poderia escrever simplesmente assim. E a gente sabe que isso é 2 elevado a nona, pela fórmula, né? 2 elevado a n, como o numerador é 9, 2 elevado a nona. E 2 elevado a nona é 512. Tá aqui a resposta, 512. Ok? Letra B. Do mesmo jeito, só que está escrito de outra maneira, né? Está escrito aquela outra notação de combinação. Olha só. Começa no 0, n é 18. E vai até o 18. Então, na notação sigma, eu esqueci de falar que esse símbolo aqui é chamado de sigma, ok? Sigma, vou colocar aqui embaixo em algum lugar. Este símbolo é sigma, é o nome dele. De quem aqui, ó? Somatório de 18, denominador i, quando esse i começa em 0 e vai até o 18. Isso é o mesmo que 2 elevado a 18. 2 elevado a 18 é um número bem alto, viu? Não vou escrever aqui não, vou deixar na forma de potência mesmo. 2 elevado a 18. Próximo é o somatório, certo? O somatório desse binomial aqui começa em 0 e vai até 6. Isso é o mesmo que 2 elevado a sexta. E 2 elevado a sexta é 64. Simplesinho de resolver. Este outro, 8. Então, 2 elevado a 8. 2 elevado a 8 é 256. Ok? E este último aqui, ó, ele quer saber x, né, o número daqui, ó. Se o resultado desse somatório é 502, ele quer saber o numerador. A gente já viu, né? Se é 512, o numerador é 9. Mas se eu não soubesse, porque eu só sei por conta da letra A, eu ia fazer o quê? Eu decompor 512, né, na potência 2. Quando você decompõe isso aqui, vira 2 a nona, e eu acabo achando o x, né? Se é 2 a nona, então isso aqui implica que x é 9. Então, simples quando aparece aí estes somatórios, ok? Então, é isso. A aula sobre triângulo de Pascal, usando as propriedades, remete a estes assuntos. Então, espero que vocês tenham entendido. E espero também que vocês consigam resolver problemas utilizando principalmente a relação de Stifel e as somas, né? A notação sigma, que é coisa que a gente vai praticar mais com isso. Então, é isso e até a próxima aula.